Muito bem, a gente está aqui hoje em mais uma aula onde eu vou explicar um produto para vocês. Vocês já podem ver que eu estou falando do retinal da Creamy aqui, né? Esse canal parece que está com hiperfoco em retinal. É o segundo retinal que eu vou fazer vídeo dessa forma. Na realidade, aquele vídeo em que eu falei sobre o retinal da Celimax, ele foi um sucesso, vocês adoraram. Tiveram alguns, claro, feedbacks do tipo, Vitor, faz dessa forma, faz de outra forma. E um dos feedbacks que eu acatei foi que eu estava em pé e ficava focando muito no meu quadril. É muito chato de ficar vendo essa parte do corpo quando a gente está dando uma aula. Como eu não vou comprar outro móvel aqui para minha TV, eu achei, eu vou me sentar tal qual uma senhora aposentada. E aí vou dar uma aula para vocês sentado. Eu sou uma professora aposentada de faculdade pública que já não tá mais nem aí pra paçoca e dá aula sentada igual a diva que ela é. Ô, gente, porra! A conversa é comigo. Então, para trazer esse tipo de representatividade aqui pro canal, eu decidi fazer dessa forma. Brincadeiras à parte, eu espero que vocês gostem, que esse tipo de conteúdo traga para vocês um enriquecimento e vocês consigam tomar a decisão que vocês querem para comprar o produto. Eu decidi pelo retinol da Creamy porque foi um produto que vocês pediram muito para eu falar aqui, tá? Se eu começar a derreter no meio do vídeo, não se preocupem. Tá uns quase 30 graus aqui, tô com uma luz aqui super forte. Estou sem ventilador aqui na sala, não temos ar-condicionado na Europa, então assim, basicamente eu vou estar derretendo daqui a pouco. Vou começar falando aqui do retinal da Creamy, gente, esse produto que eu não usei, mas eu estou aqui para explicar a formulação para vocês e os pontos que eu acho interessantes. Ele é um pouquinho diferente do retinal da Celimax, e aí vocês vão ter que pesar qual que vocês querem comprar no final do dia. Bom, aqui está a lista de componentes em diferentes cores, onde cada cor vai trazer um grupo para vocês. Então vamos lá, no vermelho você tem a água, que é o veículo. Essa parte meio alaranjada que eu trouxe para vocês vão ser basicamente os conservantes, estabilizantes, antioxidantes de formulação, para trazer esse tipo de estabilização secundária. Eu deixei aqui a lecitina no azul claro, porque também tem esse outro azul mais escuro. Mas esses em azul geralmente vão ser o que vai dar a estrutura da formulação. Se vai ser, por exemplo, eu acho que isso aqui vai ser tipo um gel creme, bem mais pro gel. A gente não tem muita parte oleosa nessa formulação, tá? A gente tem o triglicérides de capro caprílico, que é para dar uma estrutura para a formulação, mas basicamente ela é estabilizada em polímeros. E eu coloquei a lecitina ali clarinho porque como esse retinal aqui, ele é vendido como encapsulado e tudo mais, né? Eu acredito que o sistema de encapsulação está relacionado com a lecitina. Pode ser, a lecitina é muito utilizada para isso, tá? Eu não sei porque eles não falam como que é esse sistema, eu procurei no site, eles só falam que é assim, então a gente só aceita, né? Em roxo a gente tem alguns umectantes, né? Eu vou falar que também, por exemplo, gliceril caprilato pode entrar um pouco nessa relação, a glunolactona também pode, mas é que a glunolactona ela vai ser um polihidroxiácido e ela vai ajudar a fazer uma leve esfoliação na superfície da pele, mas de uma forma bem leve, porque ela é um polihidroxiácido. Vem vídeo sobre isso no canal daqui a pouco, tá? E aí é importante falar que isso vai ser como se fosse um sistema para aumentar a penetração da substância na pele. A gente tem outros ingredientes, como por exemplo, tem um extrato de Camellia sinensis, que é o chá verde, o que vai aumentar o poder antioxidante da formulação para a pele aqui, né? Não só para a estabilização da formulação. E a gente também tem um extrato de flor aqui, que eu acho que, se eu não me engano, isso aqui também vai dar uma ação calmante para esse produto. Junto com alguns outros ingredientes, como por exemplo, a gente tem alguns outros como a glicerina, propanediol, propiletilenoglicol, glicol, que trazem também essa ação um pouquinho mais calmante. No vídeo que eu falei que eles estão usando aqui o pentileno glicol e normalmente, tá? Isso quer dizer que está sendo pensado para uma pele mais sensível ou sensibilizada. O ponto interessante aqui de falar é que eu acho que essa formulação não está na concentração, assim, tipo, o Brasil não segue uma norma, né, que fala pra gente, tipo assim, como na Europa, que os produtos eles precisam estar numa concentração, né, sempre na linha de concentração. Aqui o que a gente consegue ver, como tem o disódio EDTA logo depois da água, a gente não vai ter mais EDTA do que, por exemplo, glicerina numa formulação, tá? Então eles não estão seguindo muito essa risca aqui no meu ponto de vista. Quem que é o retinal? Quem que é esta diva, né? Quem é ela? Vocês têm que ir lá ver o vídeo dos retinóis, que eu já falei para vocês.
Expliquei isso também no vídeo do ácido retinóico. O próximo vídeo da série de retinóides vai ser o retinal. E o retinal, gente, é aquele que vai estar entre o retinol e o ácido retinóico, né? Tá em alemão aqui, super alemão. Das ist super, besser als nichts. Esse aqui é quem faz a ação de uma forma mais forte do que o retinal. O retinal, né, o que eu acho legal dele é que como ele vai estar nesse local mais próximo do ácido retinóico, então, em teoria, ele vai ter uma cinética mais rápida do que do retinol. Mas temos várias coisas para discutir com relação a isso. Então a gente já entendeu que tem esses processos aqui, não vou falar muito porque se vocês querem aprender um pouquinho mais sobre isso, vai lá no vídeo de retinóides. Por que que o retinal tá sendo um hype, né, menina? Não sei se vocês estão vendo a quantidade de produto com retinal, né? Ele me chama muita atenção porque, assim, geralmente quando um produto ele entra no hype, como os peptídeos, a gente começa a ver muito artigo saindo, né, o artigo científico sobre o assunto. A gente tem bastante artigos sobre os peptídeos, às vezes uns artigos bons, uns meio ruins, mas enfim. O que me chama a atenção é que a gente não tem muito estudo desse ingrediente entre 2005 e 2020. Né? Assim, a gente não teve muito... Ninguém estava dando bola pro retinal, não. E aí ele estava bem esquecido ali no churrasco, igual as filhas da Adriana Bombom. E eu fico meio chocado com isso, assim, porque, tipo, de onde saiu isso? E aí eu começo a pensar que isso tem muito uma relação com legislação. Em 2016 a 2022, a SCCS, que é essa agência que está relacionada com os regulatórios de cosméticos da Europa, ela revisa a vitamina A, o retinol. Por quê? Porque o retinol tem uma relação também com a nossa alimentação. Então, se a gente come retinol, né? Veja, não quer dizer que comer cenoura vai fazer o mesmo resultado que na pele você usar um creme, tá? Não, não é isso. Mas a quantidade que você vai ter em total no teu corpo, porque você também vai absorver pela pele, vai ser contado no total com o cosmético. Em 2022 sai um parecer atualizado que fala a gente precisa começar a normalizar a quantidade de retinol nos produtos cosméticos. Em 2024 sai o regulamento europeu que limita o retinol, o retinilacetato e o retinilpalmitato, todos esses três, tá? Porque o retinilpalmitato e o retinilacetato vai ser transferido em retinol. E o retinol vai ser transferido em retinal, mas o retinal dificilmente vai voltar para retinol. Então, e como o retinol é a vitamina A que está levando em consideração aqui, a gente vê que teve uma norma ali que limitou essa quantidade e pode ser que limite mais ainda, né? De 2023 a 2026, a gente começa a ver um enorme crescimento de produtos com retinal justamente porque isso sai fora dessas normas legislatórias. Então, é o mercado, de certa forma, também entrando ali num lugar um pouco diferenciado para evitar alguns problemas legislatórios. Mas é importante falar, gente, né? Porque a gente tem que entrar um pouco na nossa delegacia de minúsculas causas, porque é disso que o skincare vive. A gente tem estudos desde os anos 90 com relação ao retinal, mas tem uns estudos tão ruinzinho, sabe? Assim, eu acho que o melhorzinho é esse de 98 aqui que eu trago. Onde que tá ele? Acho que esse aqui de baixo, ó. Que você comparou o retinaldeído com o ácido retinóico e o retinaldeído não foi tão bom quanto o placebo, sabe? Assim, tipo, não tinha um resultado muito bom. Não é bom, ele é um ótimo, foi publicado num ótimo jornal, mas eu acho que não traz muita coisa pra gente, assim. Eu não gostei muito, assim, do tipo que a gente pode se apoiar com relação a isso. E nos anos pra cá a gente não tem tantos, né? A gente tem alguns que misturam com peptídeos, aí começa a ficar meio difícil, né? Porque o que a gente está avaliando? A gente está avaliando o efeito peptídeo, o efeito do retinal, alguns deles não têm placebo, aí fica difícil, né? Esse aqui, ó, que traz um multilamelar retinaldeído, que provavelmente deve ser mais ou menos o que a Creamy está usando aqui. Tem um double blind, então quer dizer que nem eu, que seria o pesquisador, nem a pessoa que está usando sabe o que está usando, é randomizado. E tem um split face, então sempre tem um meio a meio, né? E é um estudo de controle aqui, mas fala exatamente sobre essa entrega do retinaldeído em questões multilamelar, né? Em uma formulação mais de compactação do ingrediente e tudo mais, versus o ingrediente sozinho. Então, assim, para mim, eu ainda tô meio assim, é aquela coisa. A plausibilidade biológica do retinal funcionar e ser tão bom quanto o retinol ou o ácido retinóico, não o ácido retinóico nem tanto, mas tão bom quanto o retinol, é alta, né? Porque a gente sabe como que vem, né? Mas a gente carece de evidência científica. E eu vou ter que hablar aqui.
O que tem de gente falando que, ai, porque o retinal, especialmente da Celimax, vai fazer crescer cabelo, vai fazer... Para, a gente não tem evidência clínica disso. A gente não tem. O pouco que a gente tem, e se tem, eu vou deixar as referências aqui na descrição do vídeo, as evidências que a gente tem é que, tipo, o ácido retinóico pode auxiliar a fazer com que algumas enzimas melhorem a ação do minoxidil. Ele sozinho melhorar crescimento. Ah, mas porque ele vai manter numa fase ali do crescimento do fio, e essa fase de crescimento do fio vai melhorar que o fio fique aqui para deixar o fio mais atachado no teu corpo. Amor, calma. A gente tem que ver qual que é a situação. É uma situação clínica, tipo uma alopecia? Então não vale a pena, né? Enfim. É importante lembrar para vocês, né? Esqueçam esse textão aqui, eu só copiei esse texto aqui, porque é o texto que está lá do site da Creamy, né? Que traz a ciência por trás, que o retinal aqui é encapsulado, né? Ele tá contando aqui mais ou menos o que o retinal fala, né? E o que eu falo aqui que eu acho interessante, ó. Esse sistema assegura uma liberação gradual e constante do ativo na pele, maximizando os benefícios e eficácia do tratamento. O que eu acho interessante nessa formulação da Creamy é que não é uma formulação muito cremosa ou muito oleosa, e é uma formulação que ela é mais aquosa, um sistema mais baseado em gel, em polímeros, e mesmo assim você consegue carregar um retinal. Muito difícil, porque normalmente com muita água, né, o primeiro de tudo que ele é oleoso, então ele não vai gostar. Mas o segundo ponto é que também pode levar muitas situações de oxidação ali, eles têm uma escolha muito legal de antioxidantes para manter a formulação. Aí, como está encapsulado, essa liberação pode ser mais devagar, porque o que acontece? Geralmente a gente tem emulsão, a gente vai ter a parte aquosa saindo primeiro para preparar a pele, né? Então provavelmente a gente tem aquele tanto de umectante que vai fazer isso, vai preparar a pele e tudo mais. E aí depois, quando a gente tem esse contato com essa parte oleosa, e aqui a gente não tem muita parte oleosa, mas essa parte encapsulada, aí começa a sair o retinaldeído, né? O retinal aos poucos vai penetrando. Só que como a gente também tem aquele ingrediente que vai auxiliar com que ele é um polihidroxiácido, vai ter um pouco mais uma esfoliaçãozinha, então vai melhorar essa pele para receber esse ingrediente. A Cream, então, né, optou por usar esse retinal encapsulado e a base da fórmula foi construída para acomodar essa tecnologia, para proteger o retinal da luz, do oxigênio, diminuir a degradação, diminuir a irritação que ele pode causar, porque retinol também pode causar, e promover uma liberação mais gradual na pele. Como o retinal é uma das moléculas mais instáveis da cosmética, investir na entrega faz muito sentido. O que eu acho legal é que as formulações hoje em dia, e isso também no vídeo lá que vocês podem ver do retinol da Neutrogena, eu falo um pouquinho sobre essa questão de ser uma formulação mais oleosa, mas não pegajosa, assim, né? Mas que tem muito na sua composição ingredientes que diminuem a irritação. Todos os produtos cosméticos com retinol e retinal estão apostando nessa ficha porque é importante diminuir essa irritação que pode ser causada sim por esses ingredientes. Então, como um resumo, né, do cream aqui, retinal, a gente tem um ótimo ingrediente que é o retinal, ele é um ótimo ingrediente que carece de atenção nos estudos. Ele tem um grande potencial e não foi muito bem estudado, né? Aqui a gente tem um foco em reduzir a irritação, um sistema de fórmula inteligente e um aumento da entrega do ingrediente, porque a gente consegue tanto auxiliar naquela penetração com esse alfa-hidroxiácido, quanto por conta de estar encapsulado e você diminuir a própria degradação do ingrediente. Outro ponto legal aqui de falar para vocês é que no lugar de usar espícula, como é o caso da Celimax aqui, eles usam essa parte mais química da esfoliação. Um ponto também importante é que não tem outros ingredientes ativos no envelhecimento. A ideia que traz aqui de envelhecimento vai ser um pouco antioxidante pelo chá verde. Gosto muito de chá verde. Achei uma escolha bacana. Eu acho que é um bom produto, tá? Eu não testei, eu não sei a textura, não sei falar para vocês, mas se você está pensando no retinal, eu vim aqui fazer a cabeça de vocês de que talvez seja um bom produto nacional. Um ponto que eu queria deixar é que isso aqui não é uma publicidade, tá? Eu não trabalho com a Creamy, não porque eu não quero, tá? É que eu não trabalho com eles, a gente não fechou nenhum tipo de parceria. No site da marca, eles falam pra gente que melhora a ruga, uniformiza tom, reduz poros, promove firmeza, controla o brilho, ideal para todos os tipos de pele, especialmente as maduras. E lá eles deixam claro que é para cima de 25 anos. Eu acho importante falar que isso aqui é o geralzão de que a gente tem
para retinoides, né? Sempre que a gente for falar de retinoides, eles vão servir para isso, gente. Então, assim, isso aqui não é porque é o produto da Creamy, é retinoide, tá? E aí, eu entro num ponto aqui que vai me chamando a atenção, né? Eles falam que eles têm resultados até 11 vezes mais rápidos. Então, onde que sai isso, né, do que um retinol? E eu fui dar uma procurada, né, e talvez assim, né, nasce de um estudo bioquímico que avaliou a velocidade com que essas moléculas são convertidas na forma ativa, que é o ácido retinóico. Então, lembra daquilo que eu falei para vocês, que vai se transformando? E aí o que acontece é que esse estudo aqui foi ver o quê? Que um estudo bioquímico, gente. Então, assim, não é na pele, é um estudo enzimático. Ele foi ver pra gente, né, num laboratório, que o retinal vira ácido retinóico 11 vezes mais rápido do que o retinol vira ácido retinóico. Faz sentido? Faz. Mas será que no ambiente da pele é essa cinética? E outra, Ótima. E outra. esse 11 vezes mais rápido quer dizer 11 vezes mais potente? Eu não sei. Eu realmente não sei, porque a gente não tem essa evidência, eu não posso falar. Outro ponto que me chama a atenção, que eu senti falta aqui, e eu vou falar os fatos, queiram vocês ou não, é que a marca coloca pra gente, antes e depois, olha só, uhul, parabéns. Mas não traz pra gente nada de estudo. A Creamy se vende como uma marca extremamente dermatológica, mas assim, a parte deles de explicar pra gente de onde saiu isso aqui é péssimo. Me desculpa, meninos da Creamy, eu realmente, assim, eu gosto do produto de vocês, mas a forma que vocês explicam o efeito do produto de vocês, no site pelo menos, é deficiente. A gente não tem uma ideia se vocês fizeram um estudo com quantas pessoas, o que foi observado. Aí fala assim, foi produzido por um dermatologista. Meu amor, com todo respeito, foda-se, porque assim, vocês precisam também de, além de dermatologistas, terem farmacêuticos. A única profissão que é regulamentada para ter cosmetologia na grade horária dos estudos é farmácia. Inclusive, são os farmacêuticos que dão aulas para os dermatologistas quando eles estão fazendo a parte de residência para aprender sobre fórmulas cosméticas. Então é importantíssimo que vocês também comecem a perceber que não adianta ficar falando que é porque a gente foi desenvolvido por um dermatologista, parabéns, que legal. Mas e aí, quando que você vai explicar para a gente como que você chega nesse antes e depois? Quantas pessoas que usaram esse produto? Qual que foi o teste feito? Como que vocês chegam nesses resultados? O que foi observado? Quais foram os tipos de teste? Foi só a percepção de eficácia? Foi uma fotinha de antes e depois? Então, qual que é o tempo de uso? Então, assim, falta um pouco essas observações que se você entra numa marca, por exemplo, uma La Roche-Posay da vida, você vai olhar que a La Roche vai trazer isso para você. Se você vai entrar em sites de marcas que vão se vender dermatológicas, elas vão entrar com isso. Então eu acho que isso falta, isso assim, não é problema, que eu acho que os produtos deles são muito bons, mas eu acho que é o meu lugar que eu falo assim, Creamy, melhore nisso. Eu sei que às vezes é uma forma assim, parece que as pessoas não querem perceber isso. Elas querem, porque se não tivesse, vocês não investiriam em outras marcas super fortes de skincare nessa parte. Sabe? Não faz sentido. Isso precisa ser mais bem explicado. Dito aqui tudo isso, é uma crítica que eu falo porque isso é o meu trabalho. Isso é o que eu trabalhei, gente, por anos. Isso é o que eu fiz a minha vida inteira, que é testar produto cosmético até aqui, né? Minha vida inteira. Parece que eu tenho 67 anos. Né? Tenho só 23, eu sou uma twink. Eu achei legal eu fazer esse vídeo de retinal de um produto nacional, porque eu não sou tão feliz com essa onda de produtos coreanos. E não é porque eu não gosto dos produtos coreanos. É porque eu tenho um asco muito grande de como os produtos coreanos estão sendo veiculados na internet. E é assim, ninguém habla sobre isso, né? Pouquíssimas pessoas têm a pachorra de ir lá e falar alguma coisa. E eu tô aqui para falar, eu não gosto da forma como os produtos coreanos estão sendo veiculados pela maioria dos influenciadores. Vamos passar retinal na sobrancelha para fazer a sobrancelha crescer, para fazer cabelo crescer. Pô, cara, cada off-label nada a ver. É umas coisas meio nada a ver, sabe? Assim, e aí se perde. Para que serve aquele produto mesmo? Se perde no lugar de que deveria ser feito. E aí, quando eu acho que, tipo, pelo menos nisso, a Creamy traz uma observação mais legal de como se usar o produto. É tanto assim que eles têm até um retinal para os olhos. Então, eles têm um retinal para usar na região da face e um retinal para usar na região dos olhos. É isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo,
curte, compartilha, comenta, hypa, deixa um gostei demais aqui. Escrevam para mim quais produtos que vocês querem ver nesse formato aqui e o que vocês gostariam de ver de diferente daqui para frente, né, aqui no canal. Também apoiar o canal, ser um apoiador aqui. Semanalmente eu falo um pouquinho sobre algum produto cosmético aqui só para os nossos apoiadores, tá bom? Um beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau.